Olá, então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este sítio absolutamente magnífico. A pandemia de Covid-19 mudou as nossas vidas de uma forma repentina e 2 anos depois nada ficou como antes. Para quem viveu a pandemia por dentro, nos corredores do hospital, aqui do Centro Hospitalar, da Unidade Hospitalar de Lisboa Central, ou então nas camas dos hospitais, a pandemia é muito mais do que números. A 2 de março, são conhecidos os primeiros casos em Portugal e no dia seguinte dá entrada o primeiro doente no Centro Hospitalar da Universitário de Lisboa Central. Tratam-se de pessoas, tratam-se de imagens, de retratos de quem teve de lidar com o desconhecido sem saber o que faria falta, o que uma estrutura hospitalar antiga poderia oferecer e como dar conforto físico e psicológico aos doentes e também aos profissionais de saúde. Abrimos esta sessão, então, com o Coro de Canto Gregoriano de Lisboa.
Agora sim, agora é tempo de agradecer ao Coro Gregoriano de Lisboa. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central foi o centro hospitalar que tratou
mais doentes com Covid-19. E por isso mesmo chamo Rosa Valente Matos, a Presidente do Conselho de Administração do CHU. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar Sua Eminência o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, a doutora Graça Freitas, Diretora-Geral de Saúde, o doutor Luís Pisco, Presidente da ARS de Lisboa e Val do Tejo, o professor doutor António Correia de Campos, ex-Ministro da Saúde, os meus colegas, membros do Conselho de Administração, os bastonários das ordens profissionais que aqui estão presentes, os senhores autarcas, o Dr. Manuel Fonseca, editor do Guerra e Paz, o Dr. Marco Calinha, CEO do Grupo Bell, Rodrigo Cabrita, o nosso fotógrafo, e o José Alberto Carvalho, jornalista e pivô de informação da TVI. A todos os presentes, muito obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindos ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, a esta maravilhosa igreja do Hospital de São José. É difícil esconder a emoção ao falar deste livro. Ele é um tesouro de vivências, onde as emoções se confrontam entre o choro e o riso, a dor e a alegria, a solidão e a partilha. Ao ver cada fotografia, ao ler cada testemunho, estamos a sentir o quão exigente foi o cuidar das pessoas. Estávamos em abril, maio de 2020, no início da pandemia de Covid-19. Surge a ideia de um projeto para a memória futura. Obrigada, Dr. Jorge Penedo. E a disponibilidade da parceria com o fotojornalista Rodrigo Cabrita, que fez acontecer. Obrigada, Rodrigo, pelo entusiasmo, pelo empenho e pela qualidade do seu trabalho. Este livro fala de duas coisas muito simples. Em primeiro lugar, fala das pessoas que são profissionais de saúde, que são colegas de trabalho, que são familiares, que são doentes, que são cidadãos como nós. Fala das pessoas que dão sentido ao percurso deste centro hospitalar. Fala da forma como os profissionais trabalham em equipa, desde o pintor ao médico, do auxiliar ao cozinheiro, da enfermeira ao administrativo, numa articulação serena, competente e dedicada. E fala também das pessoas que necessitam de cuidados, de quem estava numa cama ou numa sala de urgência, de quem aguarda um exame ou espera um familiar, de quem está frágil e precisa de respostas. Mas este livro também fala de cuidar, da forma como fizemos diferente, num dos momentos mais desafiantes da nossa vida. Falo com realismo e verdade, realçando a qualidade humana. É um testemunho sem filtros. Demonstra de forma fiel o esforço, a dedicação, a entrega, o sofrimento, a incompreensão, algumas vezes, mas sobretudo a ação, com responsabilidade, com exigência, mas também com muita ternura. O lema que desde o início traçámos para este centro hospitalar foi inovar no cuidar. O que fizemos durante a pandemia, e que este livro evidencia, foi exatamente isso. Inovámos no cuidar. Hoje temos desafios novos, mas temos de continuar este caminho, focados nas pessoas e no cuidar, executando as nossas tarefas do dia-a-dia com competência, mas tentando sempre encontrar soluções novas para desafios novos. Permitam-me deixar aqui algumas palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, aos meus colegas de Conselho de Administração, que têm estado sempre lá, em todos os momentos. Ao Gabinete de Comunicação, pelo trabalho incansável e disponibilidade permanente. Agradeço a parceria que concretizou esta obra, materializada nestas mais de 250 páginas. Ao Manuel Fonseca, por ter aceitado este desafio, com a empatia e vivência que ele próprio testemunhou. Muito obrigada. Ao Marco Calinha,
uma força que se deixou deslumbrar pelos registros fotográficos e disse sim, logo, no primeiro momento. Muito obrigada, Dr. Marco Galinha. Sem ambos, obviamente, não era possível deixarmos esta marca, que fica para sempre. Agradeço a disponibilidade e a simpatia do José Alberto Carvalho para apresentar este livro. Obrigado ao coro gregoriano que nos presenteou e vai presentear com mais esta bela atuação. E não posso deixar terminar parafraseando o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que nos deu a honra de prefaciar este livro. Diz ele: este livro tem ainda outra consequência. Comprova que há uma felicidade em quem cuida e em quem é cuidado, que se atinge mutuamente e naquilo que se faz com generosidade e competência. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, então, doutora Rosa Valente Matos, pelas suas palavras, e agora convido o Marco Galinha, o seu CEO do Grupo Bell e também o CEO do Global Media Group. Boa tarde, Sua Eminência, doutora Rosa, doutora Graça, professor de Correia de Campos, José Alberto Carvalho. É com enorme respeito e comoção que me dirijo a vós. Agora, decorridos 2 anos sob a entrada do primeiro doente com Covid-19 neste hospital e tanto sofrimento depois, é tempo de fazer um balanço. Os especialistas admitem que o fim da pandemia está próximo. Não se julgue que tudo volta ao normal com o fim da pandemia. A incerteza que vivemos deixou marcas profundas. Demorarão a cicatrizar. Ainda assim, fomos capazes de resistir durante 2 anos de pandemia. Estamos a ser desafiados na capacidade de nos adaptar e temos de estar preparados para alterações. E demos muitas provas disso ao sermos capazes. Nós, sociedade, nós, empresas, nós, Serviço Nacional de Saúde. Queria começar por deixar aqui uma palavra de profundo agradecimento a todas e a todos os profissionais de saúde que se excederam para além do dever. Foram e são enormes. Muitos aplaudiram às janelas deste vosso sacrifício. Eu faço uma vez mais. Enquanto empresário, gostaria de lembrar também o papel indiscutível das empresas que mantiveram o país a funcionar, que pagaram salários, que com um enorme esforço sustentaram a economia nacional e se mostraram solidários. No Grupo Bell vivemos a nossa responsabilidade social. Não são meras palavras. Apoiamos hospitais no que nos foi solicitado. Apoiámos colaboradores. Mantivemos postos de trabalho. Não foi nada fácil. Mas sentimos que cumprimos o nosso dever. Quando nos convidaram para integrar este projeto, Imagens do Cuidar, a nossa resposta imediata foi sim. Importa ter memória deste momento histórico tão bem fotografado por Rodrigo Cabrita, lembrar que houve sofrimento e morte, mas que também houve solidariedade, coragem e humanidade. Orgulhámos de fazer parte dele e contribuir para a memória futura do país. Uma palavra também às pessoas do Grupo Bell, especialmente à diretora de comunicação, que tanto abraçou este projeto e esta missão de responsabilidade social. Queria terminar dizendo o seguinte: cuidemos uns dos outros e nunca nos esquecemos da nossa humanidade. A todos vocês, o meu muito obrigado. Agradecemos então a Marco Galinha pelo apoio na concretização desta obra. A palavra agora será de Manuel Fonseca, editor de Guerra e Paz. Além de editor, o Manuel Fonseca foi também um doente Covid. Em dezembro de 2020, o vírus arrastou para os cuidados intensivos desta instituição. Temos, portanto, a oportunidade de escutar um editor que também foi um doente Covid.
Boa tarde a todos. Minhas senhoras e meus senhores, eu sou o responsável pela Guerra e Paz Editores e eu quero, debaixo do meu chapéu de editor, agradecer em primeiro lugar ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, na pessoa da Sra. Presidente, doutora Rosa Valente de Matos, a honra que me concedeu ao permitir-me que eu fosse o editor desta obra. Eu quero também agradecer ao Grupo BEL e ao seu Presidente, Marco Galinha, o alto patrocínio concedido que tornou possível esta obra e esta sessão. Doutora Rosa Valente de Matos, caro Marco Galinha, muito obrigado por terem feito deste livro memória uma realidade, o que é, a meu ver, um ato genuíno de serviço público. Eu devo outro agradecimento ao homérico e inabalável entusiasmo com que o Dr. Miguel Vieira e a Ana Isabel Valente se entregaram à irrepreensível organização deste livro, pertencem aqui a esta instituição, a este hospital, batalhando para que da ideia se chegasse à sua ambiciosa concretização. Não houve obstáculo que eles, de coração puro e mente aberta, não tivessem enfrentado e não tivessem vencido. Miguel e Ana, eu admiro-vos e é um prazer ser vosso amigo. Agradeço ainda a paciência e o apoio da doutora Helena Gouveia, do Grupo BEL, que acompanhou e validou cada passo desta caminhada. É também dela este livro, tal como lhe devemos o apoio a esta sessão. Obrigado, cara Ana. Agradeço ao Sr. Padre Carlos Matos, que é o capelão do Hospital de São José, por nos ter acolhido neste lugar lindíssimo, nesta bela capela em que nós estamos. José Alberto Carvalho, meu caro Zé, agradeço também a generosidade da tua presença. Já não nos víamos há um século, mas tu estás um jovem, continuas na mesma, é um prazer ver-te, obrigado por teres vindo. E quero saudar todos os que, médicos, enfermeiros, técnicos e doentes, contribuíram com os seus testemunhos escritos, dando corpo a este Imagens do Cuidar, se bem que este livro só é a impressionante e comovente obra que é por causa das tremendas fotografias do Rodrigo Cabrita. São cerca de 150 fotografias que estão no livro, são fotografias fiéis e verdadeiras, reproduzindo e reconstruindo o calvário e todo o périplo de dor com que a pandemia se abateu sobre nós e sobre os nossos hospitais. Rodrigo Cabrita, tens aqui o meu agradecido abraço. Deixa-me agora também, por uns minutos, mudar de chapéu. Eu fui, de facto, um dos doentes com Covid. Estive num destes hospitais, nos cuidados intensivos do Correio Cabral. Podia, se acaso nos tivéssemos cruzado, meu caro Rodrigo, estar também nas tuas fotografias. Quero dizer-vos que, como doente, me revejo neste livro. É certo que há dor, corpos estendidos e exangues. É certo que há lágrimas nas fotografias do livro, como vão ver. Mas se me revejo neste livro é sobretudo pela luta, pelo incansável trabalho, pela imparável azáfama que visita e anima essas páginas e as fotografias do Rodrigo. É que eu beneficiei dessa luta. Foram os incansáveis trabalhadores, médicos, enfermeiros, o mais humilde dos assistentes que vemos neste livro, foram esses inenarráveis seres cobertos de capacetes, máscaras, luvas, sapatos de astronautas, esses autênticos extraterrestres do bem que me salvaram e salvaram milhares de portugueses. Este é o livro que louva e homenageia essas mulheres e esses homens que foram ao fundo de si mesmos, à mais funda coragem, à mais nobre decência humana, buscar forças para cuidar e curar de uma nação que de repente se viu enferma, assaltada por um perigo tanto maior quanto mais desconhecido. Eu não sei se os que cuidaram de mim, os que me pegaram ao colo, estão nestas fotografias e nem precisam de estar. Os que estão nestas páginas representam, a meu ver, todos os doentes, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os profissionais de saúde. Na lágrima da capa deste livro estão todas as lágrimas que Portugal chorou. Nos rostos marcados e exaustos dos profissionais fotografados estão todos os médicos, todos os enfermeiros que foram mais além do que permitia a força humana. No dia 23 de dezembro de 2020, um dia antes do Natal, saí curado do Hospital Correio Cabral. Tinha entrado de maca, saí pelo meu pé. Hoje, 1 ano e 4 meses depois,
sei o que vos devo. Devo-vos a alegria com que escrevo, o otimismo com que vejo, como e bebo a vida, a epifania que foi conhecer o meu neto que nasceu há 10 meses e sermos, a minha mulher e eu, avós. Obrigado a este centro hospitalar, obrigado aos que fazem dele uma máquina de cura e salvação, uma máquina de dar vida. Foi esse sentido de agradecimento que, como editor, eu e a minha equipa pusemos com todo o carinho também neste livro. Obrigado pela minha vida, obrigado pelas nossas vidas. E obrigada, Manuel Fonseca. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central desafiou um repórter fotográfico a registar o dia-a-dia dos seus 6 hospitais durante a pandemia. Os meses de abril e maio de 2020 foram passados por Rodrigo Cabrita a retratar a vivência no Curri Cabral, no São José, no Dona Estefânia, no Hospital dos Capuchos, na Maternidade Alfredo da Costa e Santa Marta. A 29 de abril de 2020 captou uma imagem. A imagem que faz capa do livro, que lhe valeu um Award of Excellence no concurso de Pictures of the Year International, na categoria Spot News. O protagonista da fotografia chama-se Francisco Costa e tem agora 15 anos. Foi dos primeiros em Portugal a desenvolver uma das manifestações mais complexas da Covid-19. Esta é uma obra que retrata a maior crise sanitária deste século, ilustrada com mais de 150 fotografias. Convido o fotojornalista Rodrigo Cabrita. Boa tarde a todos. Quem me conhece sabe que é muito difícil estar deste lado, mas vamos dar o melhor. Estamos aqui hoje para celebrar a concretização de um documento que fica para a memória futura na forma de livro que tem muito de emoção na escrita e na imagem. Escolhi como fio condutor para a minha intervenção a palavra privilégio. Privilégio é ter uma família com F grande. Falo da minha mulher Joana e das minhas filhas Maria e Carminho, a quem no primeiro momento deixei vulneráveis ao vir aqui fotografar. Quando disse que sim a este trabalho, muitas coisas ficaram em risco e vocês apoiaram-me nesse risco. Obrigado por serem quem são e como são, ou seja, 3 mulheres maravilhosas. Ainda no âmbito familiar, privilégio é ter uns pais incríveis como os meus. Um beijo especial à minha mãe que soltou um audível e aflito ai Jesus Nosso Senhor ao comunicar-lhe que vinha para o Chulco fotografar. E ter uns sogros sempre presentes, a Gena, o Eduardo e a Teresa, todos eles nos bastidores da minha vida sempre a apoiar, quer haja ou não, Covid-19. Se estou aqui hoje, devo a todos eles, por isso, muito obrigado de coração. E se é verdade que muitos amigos também são família, quero aqui deixar aquele abraço ao meu irmão da vida, José Carlos Carvalho, que hoje não pode estar presente, mas por fazer de mim um privilegiado não só pela amizade e companheirismo de sempre, mas também porque me acompanhou muito do primeiro ao último momento neste projeto. O privilégio seguinte é ter tido a oportunidade de poder documentar fotograficamente para o Chulque. Sou um fotojornalista freelancer, sem publicação certa, mas isso não me impediu de avançar pelo impulso de fazer. Esta era uma missão de caráter único e não me perdoaria ficar de fora. Não sei se existem muitos projetos como este concretizados em outras unidades hospitalares do país, mas orgulho-me muito da parceria que aqui conseguimos fazer. Agradeço muito, na pessoa do Dr. Jorge Penedo, a abordagem inicial. Agradeço à Presidente do Conselho de Administração, Dra. Rosa Valente Matos, a autorização concedida para tudo o que quisesse aceder e também ao Gabinete de Comunicação, em especial aos meus parceiros de terreno, os inexcedíveis Miguel Vieira e Ana Valente, que muito me ajudaram a abrir portas para fazer este caminho. Ainda continuando no Chulque, a última palavra de apreço vai para aqueles com quem tive o enorme privilégio de estar naqueles 2 meses a observar e a registar a dignidade, a honra e o forte sentido de missão com que trabalharam na adversidade. Incríveis todos eles. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de limpeza, administrativos, farmacêuticos, cozinheiros, carpinteiros, entre outros que me podem estar agora a escapar. Todos eles na linha da frente, todos providenciando o melhor conforto para o qual a sua profissão remete. Para todos eles peço um forte abraço, um forte aplauso neste momento. Peço desculpa.
Outro privilégio foi este trabalho com a editora Guerra e Paz, representado na pessoa do Manuel Fonseca. Ele não sabe, mas emocionou-me a história dele. Contaram primeiro, mas também li o seu texto no livro. Impressionante, como muitos casos que testemunhei. O Manel esteve muito mal, felizmente recuperou e quis o destino que fosse a sua editora a trabalhar na publicação deste livro com esta temática com a qual muito sofreu. Não posso terminar este ponto sem também dar conta do privilégio que foi trabalhar com o designer deste livro, o Elídio Vasco, que com o seu enorme profissionalismo me ajudou, em tempo recorde, a formar a narrativa deste livro. O próximo privilégio leva-me até ao Sr. Marco Galinha, da empresa Grupo Bell, que acreditou e viabilizou este projeto. Todas as palavras serão sempre poucas para agradecer a possibilidade que deu a este documento de ver a merecida luz do dia. E se há gente que sabe o que é ver projetos que não veem a luz do dia, somos nós, fotojornalistas. Acredito que tenha valido a pena e obrigado por ter sido mais uma peça deste puzzle que criou algo que fica para esta e para outras gerações. Falando rapidamente da minha experiência, dentro deste livro estão muitas histórias que vivi, umas felizes, outras nem por isso. Ao fotografar este trabalho, tentei que o coração não condicionasse a recolha de imagens, mas na edição a razão teve de vir ao de cima. Foi aí, na tranquilidade do lar, que vacilei fortemente perante muitas das fotografias que aqui estão. Uma das imagens que mexeu comigo foi a do Francisco. Há 2 anos que, por diversas razões, foi sendo adiado o encontro com Francisco e os seus pais. Hoje foi possível, felizmente, antes de começar esta apresentação. Confesso que já precisava de ver o Francisco de outra forma que não de lágrima na cara, recuperado e longe do perigo. Obrigado pelo privilégio que nos deram de poder publicar esta imagem, pois considero-a como um símbolo destes acontecimentos. Todas as fotografias escolhidas neste livro têm o seu lugar e contam a sua parte, mas esta era a foto. Aquela lágrima do Francisco é a lágrima de todos nós. Conta muito sobre o que foram aqueles tempos, passados que estão 2 anos. Uma lágrima que, na minha interpretação, simboliza a tristeza por quem partiu, por quem ainda está entre a vida e a morte e por quem celebrou a sua recuperação. Não esquecerei nunca aquela sala de tensão permanente e sons inquietantes. A luva amarela da enfermeira Rita Leitão, que corria incessantemente a face e a testa do Francisco, era representativa não só dos cuidados prestados, mas também da enorme humanidade que testemunhei nos 6 hospitais. Foi isso que tentei transmitir em imagens, no enorme respeito por profissionais e pelos doentes. Termino deixando um forte abraço a todos os que viram familiares padecerem desta doença, a todos os que recuperaram firmemente e àqueles que ainda lutam por superar as marcas que persistem. Muito obrigado. Obrigada, então, Rodrigo Cabrita, por esta viagem ao interior dos hospitais e dos que neles estiveram ou trabalham. Convido agora para a apresentação de Imagens do Cuidar, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e a Covid-19, José Alberto Carvalho, jornalista da TVI. Muito boa tarde. Agradeço, em primeiro lugar, com humildade e com alguma emoção, o convite para fazer a apresentação pública deste retrato nosso, concebido e concretizado pelo Rodrigo Cabrita. Gosto muito, desde sempre, de uma certa articulação que eu acho que é imortal entre as palavras e as imagens, mas confesso que me sinto totalmente incapaz de igualar toda a verdade que encontrei no livro. Os textos, seja os textos introdutórios, tocante testemunho, Manuel, extraordinário testemunho, seja os relatos e os testemunhos de profissionais de saúde e de doentes, dizem tudo aquilo que eu sinto e senti durante estes 2 anos de pandemia e ainda aquilo em que não tinha sequer pensado. As fotografias do Rodrigo dizem ainda mais do que isso, porque mantém vivo o pensamento e a memória deste longo combate que todos travamos e travamos. Acima de tudo, talvez, transmite o orgulho na prova de superação demonstrada em todos os hospitais do país. Gostava de falar de 3 coisas, não sei se
totalmente adequadas, mas o sentido é esse. Quero falar de medo, quero falar de guerra e quero falar das coisas maravilhosas da vida. Porque é uma peça de teatro extraordinária e foi a primeira que eu vi de máscara durante a pandemia. Um texto notável do início do século XX, magistralmente interpretado na encenação portuguesa, pelo Ivo Canelas. É um monólogo absolutamente maravilhoso, como todas as coisas maravilhosas da vida. A primeira coisa maravilhosa da vida é que descobri que faço parte de uma geração que desconhecia o medo. Não tive medo da guerra colonial. O 25 de Abril livrou-me dela quando eu era miúdo. Não tive tempo sequer de perceber. Não tive medo da potencial guerra civil, porque vivia no interior e lá está, era pequeno, o que me ajudou também a não ter esse medo sequer. E não entendia o suficiente das tensões profundas que estavam instaladas em Portugal na altura. Não tive medo da fome e da pobreza pelas mesmas razões, era pequeno. Fui adolescente nos anos 80, que época maravilhosa. A música era incentivadora e alegre. Mesmo o punk, ouvido a esta distância, não deixa de ser uma coisa ternurenta, porque era tão genuíno. Escreviam-se grandes letras, experimentavam-se novas fronteiras sonoras. Por uma razão que eu nunca entendi, apareceu nos meus pertences, em determinada altura, uma cassete, na altura, depois transformei em vinil, depois em CD e hoje em dia em formato digital, um álbum de um grupo que não foi muito conhecido e muito falado em Portugal na altura, porque estávamos muito... havia muita efervescência com os cantautores, com a música revolucionária, enfim, com o afã da liberdade criativa, artística, intelectual, tudo isso. Essa cassete, primeiro, era dos Wings, que era o grupo que o Paul McCartney formou depois dos Beatles. E eu acho, depois de ouvir muitas vezes estes grupos, acho que não teria havido Queen sem Wings e não teria havido Wings sem Beatles. Porque há ali uma evolução na construção sonora das músicas, na grandiosidade das orquestrações em que se misturam instrumentos clássicos com instrumentos do rock e eletrónicos, em que se introduzem andamentos nas músicas. O Bohemian Rhapsody dos Queen é um belíssimo exemplo disso. Mas esta música, em especial, esta que me ficou na altura, ficou-me para toda a vida. E é uma espécie, descobri eu agora a pensar há poucos dias, que é uma espécie de hino à ausência de medo. Chama-se Silly Love Songs. Tontas canções de amor. A tradução para português nunca fica bem, eu sei. Mas, pronto. O refrão é uma afirmação e uma pergunta. Algumas pessoas querem encher o mundo de tontas canções de amor. And what's wrong with that? E o que é que isso tem de errado? Não tive medo de não se ingrar profissionalmente. Cheguei ao mercado dos média num tempo de total revolução da indústria do setor em Portugal, com o fim da estatização dos jornais, com a pedrada editorial e estética que foi o Independente, com as rádios privadas que antecederam as rádios locais e que se espalharam pelo país. Eu, na altura, vivia em Viseu, saí da cidade para estudar no Porto. No primeiro ano da faculdade, a viagem demorava um pouco mais de 3 horas. No segundo ano da faculdade, passou a demorar 55 minutos, porque tinha sido construído o IP5, agora A25. Tudo estava incrivelmente mais perto. E foi aí que talvez eu tenha sentido pela primeira vez o poder transformador, o impacto transformador de fazer parte da União Europeia. Inscrevi-me num concurso público, ainda no primeiro ano da faculdade, para uma rádio do Porto e fiquei apurado. Comecei a trabalhar profissionalmente, portanto, ainda no fim do primeiro ano da faculdade. A minha primeira reportagem internacional coincidiu com a minha primeira viagem de avião. África do Sul, setembro de 1989, as eleições que deram a vitória a Frédéric de Klerk e que permitiram o princípio do fim do apartheid. 2 semanas depois de regressar a Portugal, caiu o Muro de Berlim. Pedi a uma colega minha, jornalista, que foi para a Alemanha fazer a cobertura dos estonteantes acontecimentos,
que me trouxesse um pedaço do muro que guardo em casa. Um ano depois, emocionei-me, literalmente, em direto, a fazer o relato da libertação de Nelson Mandela da prisão de Robben Island, onde esteve durante 27 anos, em 4 metros quadrados. Entretanto, os países bálticos primeiro e todas as antigas repúblicas soviéticas declararam a independência. A Guerra Fria desapareceu das nossas cabeças, literalmente, mesmo que nunca a tivéssemos sentido muito aqui em Portugal. A televisão privada abriu-me, logo a seguir, novos horizontes profissionais e abriu ao mesmo tempo uma janela por onde entrou um vento de liberdade que a opinião pública portuguesa desconhecia e que precisava. Aos poucos, nessa altura, deixei de ser objeto de caricaturas profissionais na redação, na altura da SIC, onde eu trabalhava, que tinham a ver com o acompanhamento diário, exaustivo e obsessivo que eu fazia dos acontecimentos de Timor-Leste. Lembro-me com especial ternura do momento em que o nosso editor de internacional, no dia em que Xanana Gusmão foi libertado da prisão de Sipinang, foi em dezembro de 92, e lembro-me de eu ter ficado em êxtase absoluto e ter literalmente saltado na redação a gritar: o Xanana está livre, o Xanana está livre. E o nosso editor de internacional, que era um jornalista que vinha da BBC, da secção portuguesa da BBC, onde nunca tinha ouvido falar de Timor, na verdade, apesar de ser a BBC, ficou assim atónito a olhar para mim assim: mas quem raio é o Xanana Gusmão que ele está a falar? E foi uma experiência extraordinária. Guardo, aliás, com carinho uma fotografia que, por artes e magias, daquelas que só os jornalistas ou os contrabandistas conseguem, recebi de Xanana Gusmão, ainda na prisão de Sipinang, na Indonésia. Depois da libertação de Xanana, muitas coisas aconteceram em Timor, não sei se nos lembramos todos disso, mas eu guardo coisas maravilhosas da vida dessa altura. Timor viveu o inferno durante uns tempos. Aí eu experimentei o medo pela primeira vez na minha vida. Eu estive em Timor logo após o anúncio do referendo para a autodeterminação, em fevereiro de 99, e nessa altura as milícias pró-indonésias tentaram sabotar o processo, instalando um ambiente de assassínios individuais e massivos em todo o território, cuja verdade nunca foi verdadeiramente revelada. Nessa altura, enfim, não é uma coisa de que me orgulho muito, fui espancado e preso, juntamente com o meu colega repórter de imagem, o Cirne. Estivemos durante umas horas largas a achar que íamos morrer, sangue, nariz partido e tal, rodeados de militares, a achar que íamos morrer porque tínhamos sido levados para o quartel, que tinha ficado conhecido durante a ocupação indonésia como o local de onde as pessoas desapareciam. Sobretudo jornalistas. É verdade que foi um inferno, mas em maio de 2002, coisa maravilhosa da vida. A República de Timor-Leste tornou-se na primeira nação independente do século XXI. Estava lá, a relatar a cerimónia, num imenso descampado, nos arredores de Dili, o mesmo descampado onde se suspeitava que num dos seus extremos, por ser uma zona pantanosa, haver uma vala comum que tinha sido utilizada durante anos pelos soldados indonésios para fazer desaparecer os vestígios das torturas e dos mortos feitos durante a ocupação. Kofi Annan, Sérgio Vieira de Melo, Max Stahl também estavam nesse descampado. E foi um momento de ternura épica e conquista ver aquela bandeira a ser içada pela primeira vez, a representar um país. Nunca mais vou ter a oportunidade, provavelmente, de testemunhar um momento maravilhoso da vida como este. Tive, de facto, o privilégio de ter observado e vivido momentos transformadores, momentos em que a palavra medo não se escrevia em nenhuma notícia. Lembram-se? Não havia medo nas notícias. A minha vida profissional, até há pouco tempo atrás, não incluía a palavra medo nos textos. Incluía, sim, a palavra esperança, muitas vezes. A esperança era a verdade. Parecia que aquele poema do Miguel Torga, o Sísifo, que eu gosto particularmente, era uma espécie de hino a tudo o que estava a acontecer. Visto na larga escala da história, do tempo, e não no dia-a-dia das pessoas. Os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Era isso que parecia que acontecia. Há 2 anos descobri o medo.
creio que a maioria de nós o descobriu. Curiosamente, acho que foi uma coisa maravilhosa da vida. Tenho saudades do primeiro confinamento, em que as minhas filhas mais velhas regressaram à minha casa durante 2 meses e meio. Eu saía para trabalhar todos os dias, não parei de trabalhar nunca durante a pandemia, e elas ficavam com os irmãos mais novos. Durante 2 meses e meio, eu vivi 24 horas por dia com os meus 4 filhos, e isso foi maravilhoso. Acho que o facto de todos termos descoberto o medo mais ou menos à mesma altura foi uma coisa maravilhosa para todos nós. Respeitámos-nos mais uns aos outros. Tivemos um bocadinho mais de atenção, de carinho por quem estava ao nosso lado, por quem nos cruzávamos, ainda que indiretamente, por um vizinho que subia as escadas do prédio, por alguém que estacionava o carro ao lado. Enfim, das maneiras mais imprevisíveis e improváveis, acho que todos nos sentimos um pouco mais humanos, apesar de receosos. Ainda por cima, o medo era enorme, porque era o medo do invisível. Não é? Um organismo que não é sequer um organismo, porque os vírus não são seres. Não estou a dizer, creio eu, nenhuma asneira científica. Essa partícula invisível, essa proteína, esse resto de ácido, é? Arrancou-nos a liberdade e a humanidade e amordaçou-nos. Mas, ao mesmo tempo, libertou-nos de uma certa maneira. Eu espero que tenhamos aprendido algo com isso, cada um de nós, à sua maneira. Esse medo de que eu falo está soberbamente retratado no livro do Rodrigo. Porque retrata como se resiste ao medo, como se sobrevive ao medo, como é preciso coragem para superar o medo, como essa coragem implica sofrimento, dor, entrega, disciplina, ousadia, humanidade. E é isso que está no livro. Há um ano, no pico da pandemia, eu estive aqui nos cuidados intensivos, não como doente, felizmente, Manuel, apesar de, como tu intitulas o texto e muito bem, todos tivemos Covid. Todos tivemos Covid. Eu estive aqui nos cuidados intensivos, vestido como um astronauta, a procurar relatar a linha ténue entre a vida e a morte que se percebia através dos vidros de cada quarto dos cuidados intensivos. Fiz isto profissionalmente. Era aqui que o vírus, que o vírus ganhava som ao reclamar a utilização de maquinaria pesada e bombas de oxigênio num esforço permanente para que a vida derrotasse a morte. Vejo agora pelo livro, pelos gráficos que estão no fim, que foi no pico da atividade de Covid do hospital e do Centro Hospitalar de Lisboa Central. O feedback desse jornal foi muito intenso para mim, e creio que, em relação a muitas pessoas que o viram, terá sido das primeiras vezes que sentiram verdadeiramente a fragilidade do ser humano perante o vírus e o esforço que era preciso e a coragem que era exigida para lhe resistir. E cá estavam, nas trincheiras decisivas, na linha de contacto entre o agressor e a vítima, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os maqueiros, os bombeiros, os funcionários de limpeza. Que heróis silenciosos foram os profissionais de limpeza de todos os hospitais durante este período. Eles removiam o lixo da doença e dos cuidados. E trabalharam todos os dias. Carpinteiros, mecânicos, engenheiros. Entre o momento em que entrei e saí do hospital nesse dia, foi colocada uma nova porta hermética para alargar a capacidade da UCI. Durante aquele período, portanto, eu cruzei-me com os carpinteiros de máscara, com os berbequins, as serras, foi extraordinário. Nesse dia voltei a sentir algo que me acompanhou durante toda a pandemia. A sensação de que estávamos em guerra, literalmente em guerra. Eu costumava dizer, e ainda digo, que se o vírus tivesse sido concebido como uma arma de guerra,
seria a mais eficaz da história da humanidade. Sequestrou e imobilizou o mundo inteiro, todas as nações, quase todas, e conseguiu, sem ser visto, nem se ouvir. A perfeita arma massiva e silenciosa e invisível. Uau! Nos planos de guerra, no entanto, falham por vezes alguns detalhes que podem deitar a perder os objetivos. E digo isto porque não deixo de ver em muitas páginas deste livro imagens dessa guerra coletiva que todos travamos. Detalhes que podem deitar a perder todos os objetivos e que se podem inscrever nas coisas maravilhosas da vida. Na Ucrânia, confesso que não consigo deixar de falar da Ucrânia neste momento, a capacidade mobilizadora do presidente Zelensky pode ser um desses detalhes que não estava nos planos da guerra. A coragem que subitamente emergiu de cada ucraniano, ao contrário de todos os planos da guerra, será outro desses detalhes. Na guerra pandémica, os detalhes estiveram na coragem absoluta de todos aqueles que fizeram mais do que alguma vez lhes foi pedido. De todos os que compõem o Serviço Nacional de Saúde. E que com a sua coragem, o seu cansaço, as suas lágrimas, o seu colo, devolveram um esquecido sentimento de comunidade a todos os portugueses. Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os gestores, os carpinteiros, todos aqueles que eu mencionei e muitos mais, permitiram-nos sentir orgulho. Que coisa maravilhosa da vida, sentir orgulho em ser português. Eu senti esse orgulho durante a pandemia. Sim, eu nunca imaginei que fosse assim, que se transformasse em verdade algo que eu já tinha partilhado em conversas de amigos e em família, que era, em função de duas situações muito ligeiras de saúde, em que eu fui forçado a entrar em contacto com serviços de saúde de outros países, eu dizia, gostava muito que todos os portugueses passassem por esta experiência, uma coisa que não fosse grave, naturalmente, mas um pequeno susto de saúde, uma daquelas coisas que carece da assistência médica, mas que não põe em causa a vida de ninguém, não é? Para perceberem verdadeiramente o extraordinário que é o Serviço Nacional de Saúde. E para o valorizarmos mais do que o criticarmos, perfeito não é, com certeza, nunca será. Mas eu senti, e creio que não estou sozinho nesta atitude, um verdadeiro sentido de orgulho. E isso é uma coisa maravilhosa que a pandemia nos trouxe. O livro é uma espécie de yin e yang. Ao retratar o medo, revela a coragem. Ao fotografar uma lágrima, nomeadamente esta, do Francisco, ao fotografar uma lágrima, lembra-nos da perseverança e do cuidado que está ali escondido nos dedos enfiados numa luva amarela. Ao mostrar os rostos vincados dos profissionais pelo uso prolongado das máscaras, projeta-nos o que pode ser a ética até ao limite. Não estávamos habituados a isto. É uma coisa maravilhosa da vida. Ao acompanhar uma simples maca, lembramos como precisamos de mãos fortes também, para empurrar os desvalidos. Ao retratar o cuidar, as fotografias do Rodrigo Cabrita falam-me de esperança e dão-me até uma certa paz, curiosamente. Senti isso ao folhear o livro. Porque me lembram que superámos o medo. E é isso que precisamos voltar a fazer para sobreviver a esta nova guerra. De uma certa forma, reencontrei, lá está, a tal música dos Wings. Agora vou dizer isto em inglês, para não soar tão mal. Que é: Some people want to fill the world with silly love songs. And what's wrong with that? Muito obrigado a todos pelo trabalho e pelo testemunho. Obrigado. Obrigada ao José Alberto Carvalho. E, por fim, chamo agora o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Caríssimas senhoras, caríssimos senhores,
Muito obrigado pelo convite para estar aqui e que é também para mim uma grande honra. Como podem imaginar, quer como utente, e desde há muitos anos, que foi a primeira vez, quer como visitante, passo por muitos hospitais, muitos estabelecimentos de saúde, muitos lares de idosos, e tenho dito, e cada vez com mais convicção, que é precisamente nesses espaços que nós encontramos a maior concentração de humanidade por metro quadrado. Também aqui, nesta casa. E quando me convidaram para escrever algumas palavras de abertura deste livro, eu senti-me, como lá digo, muito honrado e agradecido por ter essa oportunidade de, em meia dúzia de parágrafos, tentar expressar o que um livro inteiro não daria para contar, de agradecimento e de reconhecimento pelo que se faz nestas casas. Eu devo dizer que quando via aquela galeria de fotografias, lembrava-me, eu venho da história, e lembrava-me de uma obra de arte que é praticamente única, e que é portuguesa e de meados do século XV, estou a falar dos painéis de Nuno Gonçalves, onde, quando foi o princípio da expansão portuguesa no mundo, cerca de 60 rostos nos olham praticamente todos frontalmente e estão a dizer qualquer coisa que eu ainda hoje estou para interpretar, desde que há muitas décadas vi o painel pela primeira vez. O que é que esta gente nos está a dizer? E eu creio que eles estão-nos a dizer o que é que nós fomos depois, a partir daqui, por esses 4 cantos do mundo. E eu estava a folhear o livro, a ler os textos, lindos textos, porque estão todos eles cheios de vida, e a ver as fotografias e estava a lembrar o que é que estes rostos nos estão a dizer. E depois de tudo quanto ouvi, e agradeço por tudo aquilo que foi dito, com tanta verdade e com tanta beleza também formal, eu posso de alguma maneira resumir o que sinto e o que é que estes rostos do livro nos estão a dizer. Estão a dizer que nós não vamos apenas ficar bem, como começamos a estar, e assim tínhamos cuidado. Nós vamos ficar melhores, porque uma experiência tão forte, que passou por toda a sociedade portuguesa, como aqui foi dito, todos de alguma maneira tivemos Covid, e vivida assim como foi vivida, essa época Covid, deixa-nos certamente melhores, mais solidários, mais próximos, e não podemos perder este legado. Ainda mais do que essas figuras de antanho, agora temos a mensagem para o futuro. Nós queremos ser como estes rostos mostram, como estes cuidadores nos fizeram e como estas mensagens nos ilustram. Muitos parabéns a todos e vamos em frente. Muito obrigada, Dom Manuel Clemente. Se 2021 foi o ano da vacinação, esperemos que o fim desta pandemia esteja próximo e que 2022 seja o ano do retorno efetivamente ao normal. Obrigada a todas e a todos pela vossa presença. Obrigada ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, ao Grupo Bell, à editora Guerra e Paz, por esta notável obra. E para terminar, convido de novo o Coro de Canto Gregoriano de Lisboa para fechar esta sessão. Muito obrigada a todos. Gratia tua, illis succurrente,
seclum in favilla, este David cum Sibilla, quantus tremores futurus, quando iudex es venturus, cuncta stricte susurrus, tuba mirum spargem sonum, per sepulcra regionum, cogit omnes ante tronum. Mos superbitet natura, cum resurget creatura, iudicanti responsura. Liber scriptus profedetur, in quo totum continetur, de mundus judicetur. Iudex ergo cum sedebit, quid qui latet apparebit, nili nutur remalebit. Quid sum miser tunc dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus. Rex emende majestatis, qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sum causa tuae vie, ne me perdas illa die. Querens sedis illa sus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit casus. Ioste iudex Sionis, donum fac remissionis, ante diem rationis. Ingemis cotam quam reus, culpa rudet vultus meus, supplicanti pace Deus. Qui Mariam absolvisti, et ladronem exaudisti, mihi quoque spem dedisti. Preces me non sunt digne, sed tu bonus fac benigne, ne pereni cremerigne, interoves locum presta, et abedis me sequestra, satuens in parte dextra. Confutatis maledictis, flammis acribus addictis, vocam mecum benedictis. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam mei finis. Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla, iudicandus
Kyrie